beleza? Professor Tarcísio Santos, a gente vai agora fazer algumas questões da tua lista. Essa lista foi disponibilizada lá na primeira aula de radicais, lá em PDF, ou dentro da plataforma você consegue ver aí na parte de materiais aqui embaixo do primeiro vídeo, né, que apareceu aí de radicais. Você baixa o arquivo em PDF, lá vai ter as questões para você, ok? No curso de matemática básica, você não encontra na verdade, no curso de matemática 3, você não vai ver o gabarito comentado de todas as questões, mas na parte de matemática básica, você tem um gabarito comentado de todas as questões, exceto aquelas que estão aqui em vídeo. Tudo bem, galera? Então, vamos lá para essa primeira questão da nossa lista, em que em matemática 3 você vai encontrar como lista 2, tá? E em matemática básica, na aba de matemática básica, como lista 7. Ok? Então, esse problema aí foi motivado, tá, através de uma questão que apareceu no concurso da EPICAR recentemente aqui em nosso país. Então, vamos lá. Muitos alunos têm o hábito de considerar como verdade alguns mitos na matemática. Um bom exemplo disso é a confusão causada nos casos a seguir. Considerando as respostas das operações no universo dos números reais, professor, o que é o universo dos números reais? Cara, adquira a nossa plataforma e vê lá a nossa aula de teoria dos conjuntos, beleza? Você vai ver conjunto dos reais, conjuntos naturais, tudo bem explicadinho dentro da nossa plataforma, caso você esteja só vendo a nossa parte de matemática básica. Então vamos lá, gente. Ele diz a primeira afirmação. A raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3. Ou seja, a raiz quadrada é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes que dê o radical ali de dentro. E, por definição, vamos só lembrar aqui, ó, raiz enésima de A é igual a B se e somente se, esses três S significa isso, se e somente se, B elevado a N for igual a A, e se o B for um número, na verdade, e se o N for um número par, tá? E se N for par, o B, o número B, será maior ou igual a zero. Isso aqui é a definição de radical. Por que eu estou falando isso, cara? Porque é nesse exemplo que todo mundo se engana. Essa parte aqui, ó, é a complementação que faz parte da definição, tá? Ou seja, se o N for par, se o índice for par, você tem que escolher a resposta positiva. Você não pode dizer que um radical dá duas respostas, tá? Então, por exemplo, a raiz quadrada de 9 é 3, essa é falsa. Por quê? A raiz quadrada de 9 é 3 e somente 3. Menos 3 não é resposta da raiz quadrada de 9. Ai, professor, mas eu vi lá que outro professor fez raiz quadrada. Calma, calma. Olha só, você deve ter visto na escola isso aqui, ó. X ao quadrado é igual a 9. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Ou você viu lá na fórmula de Bhaskara, equação do segundo grau, aí você viu lá que x é igual a mais ou menos 3. Isso aqui é verdade? Cara, isso é verdade. Porque o x é um valor desconhecido. Ali, o x ele não tinha um comprometimento com o radical. O x tinha um comprometimento com uma potência. Então, o 3 elevado ao quadrado dá 9, tá certo? Menos 3 elevado ao quadrado também dá 9. Agora, quem é a raiz quadrada de 9? Ora, a raiz quadrada de 9 é só o 3 positivo, por conta dessa segunda etapa aqui, ó. Se o índice for par, que nesse caso é par, raiz quadrada, ok? Então, você escolhe a resposta positiva para o seu resultado. Então, essa aqui é falsa. Tudo bem? Temos aqui, ó, segundo, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Isso é verdade? Sim, verdade, né? 2 vezes 2 dá 4. E, como esse cara aqui é par, a gente escolheu a resposta positiva, que é o mais 2, e não o menos 2. Tudo bem? Show de bola. Então, vamos lá. Nós temos aqui raiz quadrada de 25 igual a menos 5. Será que essa afirmação é verdade? Não, né?
Porque, como esse cara é raiz quadrada de 25, a gente pode escolher o mais ou menos 5? Não, você vai escolher somente o 5 positivo, tá? Professor, então, eu estou em dúvida. Como é que eu vou saber quando eu vou usar o mais ou menos e se eu vou usar só o mais? Cara, se for um problema só de radical, você vai usar só o mais por definição. Quando você tem lá uma equação, você vai usar o mais ou menos por quê? Se você tem lá x ao quadrado é igual a 25. Tá, x ao quadrado é igual a 25. Então, o x pode ser mais ou menos o 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado é igual a 25, que isso é uma potência. Agora, o menos 5 ao quadrado também é 25. Por isso que a resposta desse problema é mais ou menos 5, porque eu estou numa equação querendo saber todos os possíveis valores que elevado ao quadrado dê 25. Aí sim, pensando em todos os possíveis valores, você pode dizer que é mais ou menos 5. Agora, se você vem lá, isso aqui é verdadeiro, ok? Se você vem lá e só põe isso aqui, ó, raiz quadrada de 25. Isso aqui, meu amigo, não é uma equação, isso é uma expressão. E como é que a gente realiza essa operação? Você realiza essa operação pensando, associando aqui, como aqui é par, você vai associar qual é o número positivo ou zero, né? Ou seja, qual é o número não negativo que multiplicado por ele mesmo 2 vezes é igual a 25. Está aí a definição exata que você está vendo aqui no impulsionar. Então, esse cara é só 5 positivo e não menos 5. Tudo bem? Então, vamos lá. Nesse aqui, ó, raiz quadrada menos raiz quadrada de 36 é menos 6. E aí? Cara, presta atenção. Presta muita atenção no que a gente vai te dizer agora, tá? Muita atenção mesmo. Raiz quadrada de 36 é 6 positivo. Esse menos aqui você só repetiu. Ou seja, em outras palavras, isso aqui é verdadeiro, tá? Isso é verdadeiro. Ou seja, em outras palavras, o que você está fazendo aqui? Você repetiu menos e lá dentro do parênteses, como resposta do raiz quadrada de 36, você teve o mais 6. Aqui, como é uma fronteira de sinais diferentes, menos vezes mais vai dar o quê? Vai dar menos. Então, é menos 6. Essa resposta, de fato, é verdadeira. Ok? E nessa aqui, galera, aqui é par e aqui é menos 49. Galera, essa resposta vai dar menos 7? Não, né? Por quê? Porque menos 7, essa aqui é falsa. Por que é falsa, galera? Porque menos 7 vezes menos 7 é igual a mais 49, ok? Ou seja, por que também que essa poderia ser falsa? Poderia dizer que não está definido, porque você viu lá na parte de definição da nossa aula que o que é a raiz de um índice par aqui dentro. Se esse cara aqui é par, ok? Se esse cara é par, a resposta que vai estar aqui como radical é um número não negativo, ou seja, ou a resposta aqui é zero, ou a resposta é um número positivo. Você não pode ter um índice par e aqui negativo. Isso aqui, ó, não pode acontecer negativo. Negativo. Isso aqui não pode acontecer, tá? Não vai acontecer dentro do universo dos números reais, tá? Você aprenderá aí na aula de matemática 3, tá? Dentro da nossa plataforma, o conjunto dos números complexos. Aí a gente já muda até a perspectiva de olhar para um radical. Mas o radical, por definição, quando você tem aqui um índice par, você escolhe a resposta positiva. Positiva. Ok, pessoal? É isso que nós estamos pensando aqui. Portanto, quantas são verdadeiras? 2 são verdadeiras. Ok, galera? Show de bola? Vamos lá agora para o nosso próxima etapa do vídeo, fazendo mais uma questão da nossa lista. Bom, essa questão aqui vai tratar da razão áurea, questão 4 da nossa lista, tá? Ele diz aí, a razão áurea, ou número de ouro, é definida de várias maneiras diferentes e aparece em várias construções da natureza e humano, né? Construção da natureza e construção humana. O número geralmente é denotado por essa sigla aqui, que é o φ, ok? Letra grega. O φ é igual a raiz quadrada de 5 mais 1 sobre 2. Em várias situações, é mais interessante a utilização do inverso multiplicativo
de φ. O que é o inverso multiplicativo? Vai ter que lembrar lá da aula 1 de matemática básica. Inverso multiplicativo é o que, pessoal? É você pensar aqui, ó, nisso. 1 sobre esse número φ. Olha lá, ó, 1 sobre o número φ. Ou seja, o inverso multiplicativo é aquele número que, se você tiver aqui, ó, por exemplo, o número A. Que é o inverso multiplicativo de A? É 1 sobre A. Ou seja, é aquele número que você pode colocar aqui, inverso multiplicativo. Então, você vai encontrar aqui o número 1. Beleza? O inverso multiplicativo é aquele pelo qual, quando você multiplicar os dois, vai dar 1. Tudo bem? Então, o que ele quer ali? Ele quer que a gente faça essa ideia aqui. Esse é o inverso multiplicativo. Vamos agora fazer essa continha? Vamos lá. Se ele quer o inverso multiplicativo, a gente vai ter que inverter esse número. Ou seja, 1 sobre esse número é o quê? Ó, se eu fizer 1 sobre φ, o que nós temos, turma? 1 sobre φ vai ser o inverso desse número que está aqui, ou seja, 2 sobre raiz de 5 mais 1. E agora a gente vai ter que racionalizar esse número. Tá? Então, racionalizando esse carinha, o que nós encontraremos? Ora, eu vou multiplicar por raiz de 5 menos 1 em cima. Aqui, ó, troquei o sinal. Aqui é mais, aqui é menos. Se aqui fosse menos, aqui seria mais, ok? Vou multiplicar agora por raiz de 5 menos 1 em cima. O que vai aparecer lá em cima? Ora, lá em cima a gente vai ter 2 que multiplica raiz de 5 menos 1. E embaixo o que nós temos? Nós temos raiz de 5 vezes raiz de 5, que é 5, ou seja, raiz de 25, né? Raiz de 5 vezes 1 é menos raiz de 5. 1 vezes raiz de 5 é mais raiz de 5, aplicando propriedade distributiva. E 1 vezes menos 1 é menos 1. Então, sobrou o que para a gente? Sobrou 2 vezes raiz de 5 menos 1. E embaixo nós temos, esses dois caras se simplificaram, porque ele dá 0. 5 menos 1 dá 4. Ora, se a gente dividir em cima e embaixo, uma vez que está multiplicando, ó, vou dividir esse cara por 2, dá 1. Vou dividir esse cara por 2, vai dar 2. Portanto, o que sobra para a gente aí, turma? Sobra para a gente isso aqui, ó. Vou botar ali na cor preta. Vai sobrar isso aqui, ó. Raiz de 5 menos 1 em cima e 2 embaixo. Portanto, a resposta para esse problema é letra C. Tudo bem, galera? Show de bola? Então, esse aí é a solução que nós demos para a questão 4. Vamos agora para mais uma questão para a gente encerrar esse bloco. Ok, galera? Vamos lá, então, para mais uma questão. Bom, a questão que nós faremos agora vai ser a questão de número 5 da nossa lista, tá, de radicais. Vamos lá. Aqui, ele diz para a gente, o valor da expressão, que é esta, é igual a quanto? Vamos pensar aqui. Eu tenho, então, ali, ó, a raiz enésima de quem? De 72. 72 a princípio deixaremos 72. E aqui eu tenho um expoente que tem uma soma. Ora, se você tem um expoente que tem a soma, você pode pensar na operação, no caminho inverso daquela propriedade de potências que a gente aprendeu na aula 6 passada, né? Aula 6 que você viu em matemática básica e a aula 1 que você viu em matemática 3. Tudo bem? Então, ó, você tem aqui, ó, 9 elevado a quem? Se aquele cara era uma soma, é porque aquele número era o quê? Era uma multiplicação. Ó. 9 elevado a n, 9 elevado a 2. Ou seja, multiplicação de potências mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes. Então, aqui eu tenho a soma do n com 2, tá? Menos quem? Menos 3 elevado a 2n, mais 2. Se esse cara é mais, é porque ele antes era o quê? 3 elevado a n vezes 3 elevado a 2. Olha que maravilha, olha que beleza. Então, pessoal, o que a gente pode pensar aqui, turma? A gente pode pensar no seguinte, eu tenho aqui a raiz enésima de 72 sobre... Aqui, galera, olha que maravilha. Eu posso pensar nesse número aqui como 9 elevado a n vezes 9 ao quadrado. Ora, 9 ao quadrado é 81, beleza? Menos, olha o que eu vou fazer com esse número aqui, ó, 3 elevado a 2 vezes n. Eu posso colocar ele como 3 elevado a n, certo? Elevado a 2, porque se eu fazer potência da potência, eu vou transformar aqui em 2 vezes n, n vezes 2. Então, aqui eu vou ter o quê? 3 elevado a n vezes o quê?
vezes, no caso, 3 elevado a n não vai ser legal. É melhor fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Melhor fazer isso aqui. Quando eu transformar esse número, melhor a gente transformar dessa forma. Ó, pensar aqui de um jeito melhor. Esse 9 elevado a n, eu vou transformar ele em 3 elevado a 2, certo? 3 elevado a 2 elevado a n, certo? Por quê? 3 elevado a 2 é 9. 9 aqui, ó, 2 vezes esse n vai dar 2n. Não é isso? Então, o que eu vou ter ali? Ó? 3 elevado a 2 elevado a n vezes 9 ao quadrado. 9 ao quadrado é 81, certo? Menos, aqui, ó, eu tenho 3 elevado a 2n. 3 elevado a 2n. Tudo isso vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Então, aqui, nesse radical, nós temos o quê? Nós temos a isenésima de 72. Aqui embaixo, nós temos 3 ao quadrado, que é 9. 9 elevado a n vezes 81, menos esse número aqui que nós temos, vai ser quem? Na verdade, eu vou botar como 3 elevado a 2n, tá? É melhor. Aqui, ó, 3 elevado a 2n, esse vezes esse. Por quê? Aquele momento ali eu tinha parado de fazer de uma forma para fazer de outra, aí eu estava acabando voltando para a forma anterior. Então, vou fazer do jeito mesmo que eu queria fazer, que é esse aqui, ó. 3 elevado a 2n. Por quê? Se você multiplicar o 2 pelo n, vai dar 2n. Então, eu tenho 3 elevado a 2n 81 vezes, menos 9 vezes o 3 elevado a 2n. Vou botar o 9 depois para não te confundir. Eu vou ter aqui, ó, 3 elevado a 2n vezes 9. Então, se eu tenho esse número 81 vezes, ó, eu tenho esse número 81 vezes. Esse mesmo número 9 vezes. Então, eu tenho esse número aqui de baixo de quantas vezes? Isso que eu queria que você enxergasse. Ora, aqui eu vou ter 3 elevado a 2n, quantas vezes? Eu vou ter esse número 81 menos 9 vezes, certo? Quem é 81 menos 9, galera? Eu tiro 1, depois tiro 8. Se eu tiro 1, vai dar 80. Se depois eu tiro 8, eu fico 72. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter raiz enésima de 72 dividido por quem? Por 3 elevado a 2 vezes n vezes 72. Posso simplificar o 72 em cima com 72 de baixo. Ou seja, divido por 72 em cima e embaixo, encontraremos o que então? Raiz enésima de 1 sobre raiz enésima de 3 elevado a 2 vezes n. Que questão é essa, meu Deus? Então, vamos lá. Aqui vamos ter raiz enésima de 1 sobre raiz enésima de quem, pessoal? De 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 2. No caso, eu vou pensar assim, para a gente ganhar tempo. Quem é a raiz quadrada do numerador? Porque ali é a divisão, eu tenho aqui a divisão, preste atenção no que nós faremos. Tenho a divisão dos radicais. A divisão dos radicais vai se transformar no radical da divisão. No caso, esse cara é o radical da divisão, que vai se transformar na divisão dos radicais. Divisão dos radicais. Aqui, ó, enésima, raiz enésima de 1, raiz enésima de 3 elevado a 2 vezes quem? Vezes n. É isso? Então, ali, o que eu posso pensar para esse númerozinho aqui de baixo? É isso que a gente tem que ficar sagaz, tá? Ali, ó, eu vou ter esse número aqui de baixo, ele é 3 elevado a 2 vezes n. Ou seja, ele é 3 elevado ao dobro de n. É como se fosse n mais n aqui. Ou seja, esse número aqui, ó, é 3 elevado a n vezes 3 elevado a n. Ok? Ou seja, quando eu continuo ali no radical, o que nós teremos? Ó, a gente vai ter raiz enésima de 1 vai dar 1, para qualquer n que esteja dentro da condição de um radical, ok? Que é um n. Beleza. Aqui embaixo, quem é que nós vamos achar? Ora, quem é a raiz enésima de 3 elevado a 2n? A gente viu que é 3 elevado a n. Ó. 3 elevado a n duas vezes é igual a quem? A 3 elevado a n mais n, que é igual a 3 elevado a 2n. Portanto, a gente vai ter 1 sobre 3 elevado a n. Ok, pessoal? Então, 1 sobre 3 elevado a n é a nossa resposta. Só que ali ele não especificou que n é esse, né? Ele não especificou que n é esse.
tá? Então, a gente pode pensar no seguinte, se esse cara aqui é 1 sobre 3 elevado a n, eu posso olhar para ele como 3 elevado a menos n, certo? Ora, o n, que é um radical, ele não pode ser um número, presta atenção agora, tá? Atenção nessa questão, a questão é difícil, por isso que eu estou fazendo ela aqui com vocês. Para esse número, nós temos o seguinte, o n, ele não pode ser um número ímpar. Começar. Perdão, ele não pode ser um número negativo, me perdoe. Ele pode ser ímpar, só não pode ser negativo, tá? Então, se esse número n aqui, ó, ele não pode ser negativo, por definição, né? Significa que eu não posso ter 3 elevado a 2, porque se fosse 3 elevado a 2, você teria que ter 3 elevado a menos o menos 2. E o menos 2 não é o número n que você tem aqui. Tá? Esse menos aqui seria o da fórmula, então não pode ser a dele. 3 elevado a 1 não pode acontecer, porque se fosse 3 elevado a 1, a gente teria 3 elevado a menos o menos 1. Daria mais 1. Ou seja, você estaria dizendo que o n é negativo. Não tem como isso acontecer. 3 elevado a menos 1, você poderia ter o n igual a 1, ó, 3 elevado a menos, aqui, ó, o 1, certo? Mais 1. Só que você viu lá por definição que o índice de um radical ele tem que ser um número natural maior ou igual a 2. Então, a resposta vai ser quem? Letra A, que vai ser 3 elevado a menos o 2, certo? Ou seja, se o n for igual a 2, você vai ter lá menos o mais 2, que vai dar aquele menos 2 ali em cima. Portanto, questão difícil, bonito, mas questão 5, letra A. Tudo bem? Fica com a gente no próximo vídeo, não desanima, essa questão é difícil, tá? E a gente vai fazer mais questões aí, tá bom? Um abraço, valeu!